Estamos iniciando mais um Safras de História e hoje trazendo uma temática extremamente relevante, que é o manejo das lavouras cafeeiras para um bom pegamento de florada. Eu sou Fernando Couto, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado, doutorado em agronomia na linha de produção vegetal e sou consultor atendo um grupo de cafeicultores pelo o projeto Sebrae do Campo, em parceria com a Expocacer. Então, atendo de forma contínua um grupo de cafeicultores aqui na região do Cerrado Mineiro. Hoje, para falar com a gente, num formato um pouco diferente, normalmente eu sou entrevistado, hoje eu estou aqui entrevistando um convidado extremamente ilustre aqui, um dos maiores especialistas em fisiologia do cafeeiro, que é o professor José Donizete. De antemão, muito obrigado, viu, professor, pelo aceite, pelo dedicar um tempo para estar aqui conosco. Falando aqui rapidamente, o professor Zé Donizete é engenheiro agrônomo, tem doutorado em fisiologia vegetal, tem pós-doutorado no exterior, professor da Universidade Federal de Lavras, professor? E atua aí há mais de 43 anos na cafeicultura nacional e também mundial. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite. Fique à vontade aí para se apresentar melhor e falar um pouquinho, professor, rapidamente do seu contato com o café, e a sua brilhante trajetória aí na cafeicultura nacional. Muito obrigado em estar aqui conosco. Fernando, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, uma cidade que eu sempre gosto de voltar, Tem amigos, ex-alunos, e onde você faz um café que é de uma qualidade indiscutível, Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo da produtividade, porque assim como está acontecendo no Cerrado, está acontecendo em outras regiões do Brasil, ou em todas, que nós estamos tendo sérios problemas, principalmente os problemas climáticos. Verdade. Mas no meu caso, como você bem disse, eu trabalho há 43 anos com fisiologia do cafeeiro. Comecei lá no meu mestrado com o professor Rena, orientado professor Rena, que a cafeicultura também deve muito aos seus ensinamentos, Com certeza. E desde então nunca abandonei o café. Então sempre trabalhei com café, gosto muito, sou um apaixonado por café. Então qualquer assunto ligado ao café me interessa muito, E é por isso que eu digo, sabe, Fernando, eu sou feliz na escolha que eu fiz. Graças a Deus, muito bom. Graças a Deus. Professor, beleza. Entrando aqui diretamente ao nosso tema, especificamente, a gente, nos trabalhos nossos aqui de consultoria, de acompanhamento com a cafeicultores, aqui no Cerrado Mineiro, que é a nossa região de atuação, a gente até brinca que a arte de produzir café é a arte de produzir folhas, A gente orienta ao máximo, o produtor fala, seu desafio é só chegar no momento da florada com a lavoura vigorosa e enfolhada, só isso, E assim, a gente rala, trabalha o ano todo para tentar conseguir atingir esse objetivo, mas realmente é um desafio, Não é fácil, a gente tem uma série de intempéries, uma série de desafios aí no meio do caminho que vai tirando aos poucos, esse preparo, esse vigor de planta e, consequentemente, o potencial produtivo. Então, assim, a gente entende a importância desse enfolhamento, que está relacionado também aos níveis de reserva que a planta consegue acumular nessa trajetória para chegar preparada ali no momento da florada. Então, nesse sentido, eu queria que o senhor discorresse para a gente justamente sobre isso, se faz sentido, se existe uma relação entre área foliar e pegamento de florada, se existe relação entre níveis de reserva de carboidrato na planta, também para um bom pegamento de florada, Excelente colocação, Fernando. Você falou muito bem que a arte de produzir café é a arte de produzir folhas. E eu só acrescentaria que a arte de produzir café é a arte de produzir folhas verdes. Então, folhas verdes e hidratadas, ponto. Então, o grande desafio hoje é você manter o enverdecimento da planta e, ao mesmo tempo que você mantém a turgescência. Correto. É lógico que uma coisa está ligada à outra, Uma planta túrgida, ela tem mais chance de ser uma folha verde, tem uma folha verde. Então, nós vamos acrescentar nessa frase aí, a palavra verde. Beleza. Por que verde? Porque uma folha verde, ela faz
ela potencializa a produção de energia. Sim. E quando eu falo em produção de energia, eu estou falando em fotossíntese. Isso. Que a fotossíntese nada mais é do que pegar o CO2, água na presença de luz e transformar isso em carboidrato, que, em última análise, é a energia que vai fazer a planta crescer e produzir. Muito bem. A grande questão que se coloca é o seguinte, que o café ele tem uma baixa capacidade de produzir energia. Isso aí é limitante. Então, e como aqui no Brasil o café veio lá da Etiópia, veio para o Brasil. Lá na Etiópia, ele estava lá deitado eternamente em berço esplêndido. Ele estava sombreado. Sobre água fresca. Sombra e água fresca. E nesse ambiente, ele produzia pouca energia e produzia pouco café. Então, estava tudo ok. 400 quilos por hectare era muito. Né? Aí, o que nós fizemos? Nós trouxemos o café aqui para o Brasil, ele passou a produzir muito café, mas continua a produzir pouca energia. Então, aí existe uma incompatibilidade entre produção de energia e produção de frutos. Né? Então, a demanda pela frutificação, e antes da frutificação tem que crescer ramos, Isso. né? Tem que crescer nós, que vão abrigar as rosetas, para se produzir. Então, o que acontece? A folha verde, ela tem uma capacidade limitada de produzir energia. Certo. Então, essa energia não é suficiente para atender o crescimento. Então, quando o fruto está dependendo somente da energia vindo da folha, né? Esse fruto vai crescer pouco e o café vai produzir também muito pouco. Aí o que acontece? Nesse ano de baixa produção, o cafeeiro joga também um pouco das suas reservas para o ramo. E no ano seguinte, aí sim, o fruto ele vai ter duas fontes de energia. Vai ter a folha e vai ter as reservas que estão no ramo. Aí ele produz muito. E aí fica um ano, ele usa basicamente a produção corrente da folha, produz pouco. Outro ano, ele usa a produção corrente da folha e o que está de reserva no ramo e produz muito. Mas, se você quiser cravar um número, eu diria o seguinte, que uma folha, ela produz energia suficiente para manter, desde o botão floral até o fruto, 5 frutos. Ótimo. Né? 5 frutos, então uma folha, 5 frutos, um par de folha, que é um nó, 10 frutos. Isso. Mas isso é o mínimo. Então, o mínimo que se espera de um cafeeiro que esteja produzindo energia, ainda que no mínimo, são 10 frutos. Certo. Agora, se você manejar bem a sua lavoura, se o clima contribuir, aí sim vai produzir muita a energia da folha, a energia do ramo, e aí você vai ter 12, 14, 18 frutos. Então, é uma métrica muito, muito simples, sabe? Na prática, você vai na lavoura, vê lá, rosetas com 10 frutos, com os 8 frutos, você fala, meu Deus, eu estou aí no osso. Né? Agora, se eu estou com uma roseta com bastante frutos, como eu falei, aí nós estamos no caminho certo, porque esses frutos esse café está produzindo energia corrente e de reserva. Está construindo um potencial produtivo muito, muito bom, né? E a gente entende também a importância de reter essas folhas na planta, né? Essa folha verde, né? Fotossinteticamente ativa, né? Que o senhor falou. A cada folha que perde, praticamente, já está perdendo parte da roseta, né? Está perdendo parte da roseta. E aí você vê o seguinte, a dificuldade de manter um bom enfolhamento da planta. Primeiro, vem a questão, quer dizer, são vários fatores que estão influenciando, mas eu vou citar apenas 2 ou 3 aqui para não prolongar muito. Por exemplo, nutrição balanceada e adequada. É lógico, se você pecar em qualquer nível de nutriente, a planta a folha, né, ela vai ficar clorótica e vai cair. Pronto. Pragas, doenças, não precisa nem falar, né? Certeza. E o clima? Quando o clima aperta, como está acontecendo ultimamente, o que acontece? O café passa a produzir
um hormônio, que é um gasoso, o etileno, Certo. e esse etileno vai funcionar ali como tesoura e vai picotar e as folhas vão caírem. Uhum. Então, e tem um último ponto que eu até colocaria aí, que seria o da colheita. Isso. A colheita, independente de clima, independente disso ou daquilo, a colheita é uma das fases mais estressantes, se não é a fase mais estressante para o café. É. Porque se você der várias passadas, se você colher os frutos, tentar colher antecipadamente, às vezes colher frutos verdes, etc., o que acontece? Você vai ter que entrar com uma força muito grande, principalmente em colheita mecânica, Isso, né? exatamente. Colheita mecânica. E aí o que vai acontecer? Você vai aumentar muito esse nível de etileno. Aumentar muito esse nível de etileno, certamente você vai ter queda de folhas. E isso aí é um desastre total. Eu até costumo brincar, sabe, Fernando, nas minhas palestras, acho que toda fazenda tinha que ter uma placa assim, é proibido perder folhas. É como tem, Verdade, né? É proibido fumar, não tem? Exatamente. E por que não pode ter? É proibido perder folhas, porque a folha é a base. É a base, né? A fonte de energia da fonte de planta, energia além da planta. das reservas que foram construídas exatamente pela fotossíntese líquida das folhas. Exato, mas essas reservas dependem da folha. Isso, então, isso. a folha é... Se fosse um carro de Fórmula 1, a folha é unidade de potência. É o motor que move toda a nossa cafeicultura. E a gente está falando de uma cultura perene, né, professor? O café, ele está no campo aí o ano todo, durante 15, 20, 30 anos, né? Então, assim, todo o manejo que a gente faz num ano, ele não reflete só naquele ano, ele tem reflexo nos próximos anos, né? Então, a gente está falando aqui da importância de construir esse crescimento vegetativo, esse enfolhamento, né? Reter essas folhas ativas na planta. E isso aí a gente não faz só para um ano, né? Num ano tem 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo, que é o crescimento vegetativo, construindo um potencial produtivo para o ano seguinte, e a frutificação do ano corrente, né? Então são 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Alguma interferência que acontecer não impacta só na safra corrente, né? Ela pode ter um impacto mais duradouro. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, justamente isso, né? Como que acontece esses eventos fisiológicos aí concomitantes e explicar um pouco da bienalidade de produção do cafeeiro, né? Perfeito. Fernando, eu vou até aproveitar a sua colocação, que foi muito oportuna. É o seguinte, hoje nós estamos na virada do mês de agosto para setembro. Isso. De 2025. Uhum. Muito bem. Nesse exato momento, a sua produção, ou a produção daquele cafeicultor que está nos assistindo, ela já está definida. Isso. Ponto. Uhum. Então, o potencial máximo de produtivo, ele já está definido. Isso quer dizer o quê? Porque o café, o grão de café, o fruto de café, ele está atado à roseta. Isso. Então, a roseta, ela está no nó. Uhum. E esse nó, ele cresceu na estação anterior. Isso. Então, aquele ramo que cresceu, que vai florescer agora, nesse semestre, né? Não vou cravar setembro, outubro, mas que ele vai florescer daqui a pouco. E vai produzir em 2020 e 2026... Esse ramo, ele não vai produzir mais rosetas, ele não vai crescer mais ramos. Uhum. Então, em termos de rosetas, o número de rosetas já está definido. Ponto. Você não pode aumentar. O segundo ponto é o seguinte, dentro da roseta, o número de gemas florais que vão crescer, se transformar em botões, depois flor, depois fruto, também já está definido lá atrás, começou lá atrás em março, quando começou a indução, onde as gemas que estavam na axila das folhas estavam indefinidas. Isso. E ali elas decidiram o que elas seriam agora em setembro. Então, quer dizer, o que está decidido, o que foi decidido lá atrás, é o que vai acontecer agora. Isso. Então, é carimbado. Você não tem jeito hoje de aumentar o número de rosetas, e você não tem
jeito de aumentar o número de frutos por rosetas, porque isso já está definido lá atrás. definido. Então você vê que a importância é de você tratar a cultura do café, que, como você falou, é uma cultura perene, né? Mas, e por pensar que ela é perene, muitas vezes o cafeicultor comete erros, principalmente em relação ao time. Certo. Somente em relação ao time. Ah, eu vou fazer isso. Ah, não, o café pode esperar. De repente ele tem soja, ele tira o maquinário daqui, vai colher a soja, vai colher o milho, etc. Por quê? Ele fala o seguinte, que a cultura anual não pode esperar. Se você demorar uma semana, você perde tudo. Isso. E ele esquece, talvez, que se você demorar uma semana, no café também você vai perder tudo. Perde potencial, né? Perde potencial. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, que é fácil de entender. O cafeicultor, por exemplo, ele tem uma dúvida. Ah, será que eu vou fazer uma foliar agora? Ou eu vou fazer daqui 10 dias? Ou eu vou fazer daqui 15 dias? Eu vou adubar agora, choveu, eu vou adubar, entro com adubo agora, o solo está úmido, mas eu posso esperar porque a cultura anual está pedindo, eu vou adubar daqui um mês. Muito bem. Então, o que acontece? Quando você aplica um nutriente na folha, qualquer seja esse nutriente, vamos pegar aí um micro, por exemplo, um boro, um zinco, qualquer coisa desse tipo. Esse nutriente, ele vai demorar, Fernando, de 1 a 3 dias para começar o seu efeito fisiológico. Então, você pulverizou hoje, daqui 3 dias que ele vai começar o efeito fisiológico. E esse efeito fisiológico, ele vai se manifestar na sua ampla magnitude dali depois de uma semana, às vezes 10 dias. Leva tempo, né? Leva tempo. Isso. Muito bem. Aí você fala assim, vamos supor, eu vou fazer uma foliar de micronutriente para florada. Muito bem. Aí o que acontece? A florada, vou dar um exemplo fictício. O meu café vai florescer daqui 5 dias. Certo. 5 dias. Aí você fala assim, bom, daqui 5 dias, aí você esperou. Daqui 5 dias, então eu vou entrar com a pulverização hoje. Quer dizer, 5 dias de antecedência. Isso. 5 dias de antecedência. Muito bem. E você acha que você fez no tempo certo. Está cumprindo. Tá. Aí vamos pegar a biologia floral. Certo. O tubo polínico que vai levar o pólen até a fertilizar o ovário, certo, ele vai somente ser formado 2 a 3 dias depois, antes da flor abrir. Então, quer dizer, se a flor for abrir daqui 5 dias, esse tubo polínico vai ser formado daqui 2, 3 dias. Certo. E você adubou hoje com boro, por exemplo, esse boro ele vai se manifestar na sua plenitude daqui 7, 10 dias. Ou seja, já ocorreu a formação já ocorreu a flor. Aí o que vai acontecer? Você vai ter ali uma flor incompleta. Está faltando uma peça floral. Isso. Está faltando o tubo polínico. Então, se está faltando o tubo polínico, o grão de pólen que está lá em cima, ele não vai ter o caminho para chegar e fertilizar o ovário. Certo. É como se você tivesse uma casa com uma caixa d'água e você com a pia aqui sem um encanamento. Autotubulação. Então, você vê, eu vou fazer uma foliar para garantir a qualidade da minha flor, eu não posso fazer assim, num curto espaço de tempo. Eu tenho que fazer no mínimo com 2, 3 semanas de antecedência para dar tempo daquela coisa acontecer. E a adubação de solo é pior ainda. Quando você aplica um determinado nutriente no solo, ele vai demorar para começar, até ele se absorver, solubilizar, se absorver, transportar, etc. Ele vai, para começar a fazer o efeito, ele vai demorar uma semana. O seu efeito máximo vai acontecer dali 2, 3, 4 semanas. Então, você tem, as coisas demoram tempo para acontecer. E se demora tempo para acontecer, você tem que antecipar. Isso. E por que nós antecipamos? Porque nós achamos que o nosso café é uma cultura perene, ela pode esperar, né? Aí pensa errado, né, professor? Errado. E assim, a sua explanação aí vai muito ao encontro, assim, do que a gente tem recomendado de práticas de manejo, né, para os cafeicultores aí que nós acompanhamos no projeto do campo, né, sobre a atenção no manejo durante todo o ano, né, sobre o planejamento das operações,
tendo um planejamento, já ter uma previsão, né, que mês a mês a gente vai monitorando as lavouras, recomendando, de forma que o produtor tem plenas condições, né, de planejamento e operacionais para poder realizar a tempo aquelas operações, pensando em preparar a planta para esse momento, que talvez seja um dos mais importantes da cafeicultura, que é a florada e, consequentemente, o bom pegamento de florada. Exatamente. Né? A gente inicia lá com uma boa nutrição, uma nutrição equilibrada, pensando, além de garantir boas condições para frutificação, mas também para o crescimento vegetativo para a safra do outro ano. E essa nutrição começou no ano passado. Começou no ano passado, justamente, né, equilibrada, de forma antecipada, né, crescer no momento ramos, correto, crescendo ramos, né, construindo potencial produtivo, por aquilo que o senhor falou. Depois que o potencial foi construído, não chega agora e consegue aumentar o potencial. Você, no mínimo, vai conseguir reduzir perdas, né, professor? Perdas, exato. O potencial está ali através do número de ramos, número de rosetas, número de flores por roseta, né? Isso. O controle fitossanitário também, que a gente orienta e entende como sendo muito importantes, né? O controle de pragas, de doença. Aqui no Cerrado a gente tem um problema muito sério com bicho mineiro, viu, professor? É uma das principais pragas do Cerrado, justamente porque na época da seca é a época que tem maior infestação, ele promove alta porcentagem de desfolha na planta, justamente na véspera da florada, que a gente precisa dessas folhas ativas, né? É diretamente proporcional. O impacto direto, né? Então, direto, assim, né? O potencial de redução na produção é muito grande. Isso junto com a ferrugem também, que é uma doença com alto potencial de desfolha. É lógico, assim, os novos parques cafeeiros aí, o produtor, junto com nós consultores, já tem optado por cultivares tolerantes, resistentes à ferrugem, que ajuda demais no manejo. Mas, assim, a realidade ainda é de maior parte das cultivares suscetíveis no campo hoje, né? Exato. Então, assim, o time do manejo, não só dessa praga e dessa doença, mas de todas, né? É muito importante. Os cuidados na colheita também, né? Um bom planejamento de colheita no momento certo, né? Não atrasar demais a colheita. Isso. E acumular os estresses que o senhor falou, tanto da carga pendente na planta, quanto da colheita em si, restando um período muito curto de tempo entre a colheita e a próxima florada. Exato. A planta às vezes nem se recupera. É fundamental que a planta tenha esse período de recuperação. Eu nem diria período de repouso. É um período realmente de recuperação para ela, porque ela, assim que a colheita ela tem esse período de recuperação, a planta ela vai entender que ela vai entrar num período com gasto energético muito grande. Isso. Porque vem a pré-florada, vem a pós-florada, vem o chumbinho, vem crescimento, vem expansão, ou seja... É uma maratona, né? Primavera e verão é um gasto muito alto de energia. Eu também costumo brincar, que eu gosto sempre de fazer associação. Primavera e verão é como se fosse o janeiro e fevereiro na vida de uma família. É ali que o seguro você tem que renovar, as escolas você tem que fazer matrícula, ou seja, é um período de gasto de energia muito grande. E a planta tem que estar preparada. E fora o frio, né, com as doenças da flor, né? Do frio e da florada, as doenças da florada. E nesse sentido aí, complementando, acho que um item aqui importante também é o uso da irrigação para manter a planta hidratada, né? Aqui no Cerrado vem aumentando muito, os cafeicultores estão se atentando muito para o uso da irrigação, aqueles que têm os recursos necessários, né, para irrigar, obviamente nem todos têm. A área irrigada já está chegando aí muito em torno de 50% da área do Cerrado com irrigação. Então, a irrigação a gente consegue manter a planta hidratada. Talvez, né, a gente ameniza alguns desses problemas, pelo menos relacionados ao déficit hídrico, né? Já que a temperatura, a gente não consegue ter muita interferência, ao meu ver, né? Pegando como exemplo a safra 2024-2025, que foi a safra passada, colhida agora, que a gente está finalizando praticamente com a colheita finalizada aqui no Cerrado. Então, assim, recente na cabeça do cafeicultor aí, a gente teve uma condição de clima na véspera da florada, né, anterior à florada, do ano passado, uma seca muito intensa, né, professor? Aqui na região, basicamente, a partir do mês de abril até o mês de meados de outubro, que retornou a chuva, foram mais de 180 dias sem chuva significativa, né, um déficit hídrico acumulado
muito alta, algumas regiões aqui do Cerrado passou de 400 milímetros, né? Sim, O café ele tolera certo nível de déficit hídrico, mas nem tanto, né? exato. E isso associado com as temperaturas muito extremas, Extremo. muito elevadas, né? Muito. E assim, a gente sabe, né, que a gente está acompanhando no campo, a gente viu agora na colheita, uma quebra de safra muito grande que começou lá na florada com uma florada muito bonita, muito intensa, de certa forma, depois de um longo período de estiagem, Uhum. mas um pegamento de florada muito ruim, Sim, né? perfeito. E assim, eu queria até entender aqui, a gente conversa muito com os produtores e explica os fenômenos, mas que o senhor dissesse para a gente aí como que essas intempéries climáticas, né? Aqui eu estou citando um déficit hídrico acumulado muito alto, um estresse hídrico alto, Uhum. e também as elevadas temperaturas que ocorreram aí nesse momento anterior à florada. Perfeito. Em relação ao ano passado, o estado vegetativo das plantas na pré-florada era o pior possível, como você falou. 6 meses de seca, altas temperaturas, alta insolação, Isso. basicamente você sem poder entrar na lavoura. Você vê, no ano passado nós não tivemos inverno, né? Não, Não foi tivemos quente o inverno. ano todo. Foi quente o ano todo. Então, a arrancada da safra do ano passado foi a pior possível. É. Pior possível. E a pré-florada, Fernando, a pré-florada, a gente fala assim, a florada é arrancada. Uhum. Que a florada é arrancada porque a florada é aquilo que você está vendo. Isso. Poxa, lá, milhares de flores, aquela cena maravilhosa, né? Aquele cheiro, né? Uhum. Realmente é muito bonito. É. Mas acontece que a florada em si, ela não quer dizer quase nada. Simplesmente a florada é a abertura da flor. Isso. Ela abriu. É. Tanto é verdade que no caso do arábica, quando a flor abre, praticamente ela já está fecundada. Isso. Né? Ela já está fecundada, ou seja, ali no ovário, o ovário já está fecundado, ali tem um primórdio de fruto Uhum. que depois a flor vai secar, vai cair, dali uns dias vai virar um chumbinho e vai seguir para frente. Isso. Então o que acontece na fase da pré-florada é a fase onde você está com as diferenciações, né? Elas estão se fazendo. É ali que estão se formando as peças florais. Isso. Estame, grão de pólen, tupolínico, ovário, todas aquelas peças florais, Isso. é ali que estão sendo formadas. Uhum. E acontece o seguinte, e isto gasta muita energia. Gasta muita energia da planta. Certo. Então, nesse momento que você está com a planta estressada da colheita, que você acabou de colher, a planta está estressada. Você tem extremos climáticos. A planta não está fazendo energia. E da onde que é o botão floral, aliás, a gema, vai tirar energia para que ela faça essas peças florais do ramo. Só que aí, o que vai acontecer? Os armazéns do ramo também estão vazios. Vai acabando. Vai acabando. Então, você vai ter uma flor, aliás, um botão floral, um botoamento lindo, maravilhoso, mas só que você não sabe a qualidade dessa flor. Será que essa flor, internamente, ela está completa? Ela tem todas as suas peças florais formadas? Se faltar uma única peça, ou se uma delas estiver incompleta, essa flor não vai vingar. E aí vem um perigo. Você olha um botão floral. Será que esse botão vai vingar? Me pergunta. Aí eu falo, não sei. Porque eu não estou vendo o que está lá dentro. Muito bem. Aí vem a florada. Maravilhosa. Professor, essa flor vingou? Também não sei. Porque eu não tenho uma lupa, um microscópio para olhar essa flor de perto. Isso. Eu só vou ficar sabendo lá depois no chumbinho. É. Aí quando você vai na roseta, você fala assim, poxa vida, mas eu tinha 40 flores e agora eu tenho 10 chumbinhos, 8 chumbinhos. Aí, conclusão, não vingou. Isso. Então, é um processo do vingamento da flor do café, é um processo que você só vai ficar sabendo depois da coisa acontecer. Depois da florada. Então, é por isso que, para você não ter surpresa desagradável depois da florada, no pós-florada, então você tem que se preparar para uma boa pré-florada, né? Ótimo.
E esses eventos climáticos da safra passada não ficaram limitados só na véspera da florada ali, né? Depois, em fevereiro, até meados de março ali, uns 45 dias de veranico, né? Aqui na região do Cerrado. Combinado também com temperatura muito elevada, agora já em outra fase fenológica da cultura, né? Na fase de granação, extremamente importante, né? Isso. Voltaram a interferir na produtividade, né? No volume produzido aí, muito em decorrência da interferência na granação, né? E nem lavouras irrigadas aqui, professor, aqui no Cerrado, não escaparam dessas perdas, né? A gente percebeu que talvez, por exemplo, no alto da Serra do Salitre, a 1.250 metros, teve um rendimento de benefício um pouco melhor do que na região baixa, que é a 930 metros no município de Patrocínio, né? Que foi um pouco pior, mas nessa fase também teve interferência, muito em decorrência disso que o senhor falou, né, professor? Exatamente. Então, Fernando, veja bem, na fenologia do café, na parte reprodutiva, nós temos 4 momentos aí que pode definir a sua produção lá na frente. Certo. A primeira é a pré-florada. Então, veja só, nem estou falando florada. Certo. Estou falando pré-florada. Uma pré-florada bem feita, você chegar na fase da florada com todas as peças florais formadas. Então, ali você vai garantir, é ali que você está garantindo o máximo vingamento de sua flor. Se você falhar em alguma coisa, você vai ter problema de vingamento. Isso. Então, é uma fase muito crucial e isso nós tivemos no ano passado. Foi. O ano passado foi nítido, né? Foi nítido, Foi nítido. 106 meses sem chuva. Foi um desastre. Foi. Desastre o vingamento e depois o pegamento da florada. Então tá. Então, ano passado aconteceu isso. Depois nós temos a fase de chumbim. Logo em seguida. A fase de chumbim é uma das fases mais propícias à queda de frutos. Certo. A queda de frutos. Certo. Então, normalmente, você tem uma queda natural de 10% a 15% de chumbim. É um ajuste ali na roseta, né? Às vezes tem muitos frutos, alguns caem exatamente para dar um bom ajuste na roseta. Mas, quando você tem uma intempérie muito grande, um extremo climático, isso aí pode atingir níveis de 30%, 40%, 50%. Certo. Ou seja, é uma fase onde o seu potencial produtivo também cai muito. Então, você tem que preparar a sua planta para, nessa fase de chumbim, ela estar o mais vigorosa possível, como nós falamos no começo da nossa fala. Isso. A terceira fase é logo em seguida, você vê, é a fase de crescimento, de expansão dos frutos. Ali, o fruto está crescendo, ele está exigindo muitos minerais, muitos carboidratos, muita energia, e é naquele momento ali que está definindo o tamanho da pineira. Né? Lá atrás, eu vou ter pineira 14, 15, 16, 17. Gente, o que eu fiz? Não, isso aconteceu, foi lá em novembro. Foi antes. O ano passado nós tivemos, então veja só, no ano passado nós tivemos problema de vingamento, problema de pineira. Que a do chumbim tivemos, mas não foi tão significativa não. Então, então, de 3, nós já tivemos 2 fenômenos. 2 interferências. A outra interferência é na fase da granação. Isso. A fase da granação, é aquilo que você falou, fevereiro, março, aonde aquele fruto que cresceu, aliás, eu até gostaria de fazer um adendo. Não é aquele fruto que cresceu, é a semente, o grão. Isso. Porque aquilo que nós comercializamos, você não vende o fruto, você vende o grão. Então, aquele grão que cresceu, é ali que ele vai ganhar peso. Isso. É ali que ele vai ganhar peso. Então, isso é uma fase também que exige muita demanda energética, muita demanda de nutrientes. Então, se você não tiver uma planta bem preparada nessa quarta fase, você vai ter problema de rendimento exatamente por causa de problemas na granação. E esse ano foi nítido o problema na fase de granação. Hoje nós estamos aí mais ou menos de 580 a 600 litros para fazer uma saca de café. Isso. Varia de região para região, mas mais ou menos é isso. Então, somado todos esses 4 eventos,
Isso vai causar uma queda na produção muito grande, o que explica a queda na produção que nós tivemos nesse café que nós acabamos de colher, né? E que explica, e pode explicar também uma possível queda na produção do café do ano que vem, se você não estiver preparado. Aí você vai pensar, professor, mas são 4? Sim, são 4. Então, é um ano agrícola que se iniciou em julho, agosto, Isso. e vai terminar na colheita. Então, é um ano agrícola que você deveria enxergar a sua lavoura, que você falou que é uma planta perene, como se nós tivéssemos 4 culturas anuais ali. Então, cada fase dessa aí é uma cultura anual. Então, você tem que realmente cuidar. E o que aconteceu? Até nós falávamos aqui, antes de começar a nossa conversa. Isso. Eu realmente sou um cara extremamente otimista, mas de pé no chão. Eu jamais... Eu queria ser um profeta do Apocalipse. Né? Jamais. Mas acontece o seguinte, a chance de um cafeicultor ser atingido numa dessas 4 fases é muito grande. A chance é grande. Numa ou 2 ou 3. Então, mas será que o cafeicultor é um ser divino que Deus vai proteger e que ele vai passar... Só o vizinho vai ter problema, ele vai passar essas 4 fases, né? Livre de problema, não. Então é o seguinte, prepare-se, porque numa dessas 4 fases, o clima vai te pegar. Pode ter interferência. Pode ter interferência. Em 1, 2 ou até 3. Isso. E se tiver interferência, você vai ter queda na produção. Então, isso aconteceu no ano passado, isso aconteceu esse ano, isso vem acontecendo desde 2021. Isso. E aí eu falo, se nós estamos há 5 anos com esse problema, será que a safra de 2026 vai ser diferente? Será que vai sair ilesa, né? Quer dizer, a probabilidade de você ter problemas nessas fases, a probabilidade existe, é muito clara. Existe e é alta, né? É alta porque as intempéries climáticas estão aí. E por falar em intempéries climáticas, se você me permite... Claro. As previsões climáticas de empresas confiáveis, elas nos mostram o seguinte, vamos pegar primavera e verão, né? As chuvas em relação ao ano passado, elas vão adiantarem, porque no ano passado, você bem falou, na segunda quinzena de outubro, basicamente, começou a chover. Agora vai começar uma chuvinha agora em setembro, mas essa chuva também não deve ser tão significativa assim. Então, na virada de setembro e outubro, que é a probabilidade de começar a chuva e engrenar essa chuva na primavera-verão. Então, isso aí é uma realidade. Ótimo. Entretanto, o que deve acontecer? São chuvas intermitentes. Vem uma chuva de uns períodos, 20, 30 milímetros, depois você fica 5, 6, 10 dias sem chover, aí volta a chuva. Então você vai ter ciclos de chuva e ciclos de curtos veranicos. A diferença desse ano para o ano passado é que os veranicos do ano passado foram mais prolongados. Nesses anos você vai ter veranico de pequena duração, pequena intensidade. Intensidade, não. Pequena duração. Pequena duração. Mas nesses períodos de veranico, o que vai acontecer? Nesses curtos períodos de veranico, você vai ter altas temperaturas, as temperaturas máximas, elas vão chegar na casa de 35, 36 graus. Isso é temperatura ambiente. Temperatura da folha, 8 graus, 10 graus acima. Então é um desastre. Alta insolação. Nós vamos ter sérios problemas nesses períodos entremeados das chuvas, sérios problemas de escaldadura. Ou seja, estresse oxidativo vai pegar a galope, né? E o pior ainda é que nós vamos ter temperaturas noturnas muito elevadas. Muito elevado, eu digo assim, 18, 19, 20, 23 graus de temperatura no corpo. E isso, Fernando, é muito prejudicial à planta, porque o café é o seguinte, ele faz a energia durante o dia, então, quer dizer, uma energia que não é tanto assim, porque o café faz pouca energia, mas então ele faz a energia durante o dia, e à noite ele deve usar essa energia somente para se manter no nível basal, para se manter vivo. Né? Então, há um gasto de energia à noite muito pequeno, aí no outro dia produz. Então, o que deve acontecer?
deve acontecer é o seguinte: a produção de energia já vai ser menor, porque durante o dia as temperaturas vão ficar muito elevadas, Isso. vão ter problema de insolação, Isso. estresse oxidativo, Uhum. e à noite, então o café vai, nesses períodos entremeados de chuva, ele deve produzir menos energia do que deveria produzir. Isso. E à noite, o gasto de energia que deveria ser basal vai ser maior. Uhum. Então, quando você soma isso, vai ser o seguinte: a produção de energia pequena e o gasto de energia muito grande. O saldo energético é muito O baixo, saldo, né? exatamente. O saldo Então, energético. quando você faz, você soma o que produziu daquele que você gastou, Uhum. de repente pode dar negativo. Negativo. Produziu 5, você gastou 6. E se der negativo, é estresse fisiológico na certa. Queda de folha, queda no vingamento, queda de folha, queda de chumbim, problema de peneira, problema de agranação. Ou seja, nós temos a chance é muito grande. É um desafio, né, professor? É um desafio. Foi bem esclarecedor. É lógico que o senhor está falando em probabilidade, né? Porque isso é previsão, mas ocorrendo realmente é um cenário desafiador, né? Porque vai coincidir, pensando aqui principalmente em lavouras de sequeiro, Sim. vai coincidir de vir um volume de chuva depois de um grande período de seca, estimulando a abertura da caia florada, Sim. né? Podendo ocorrer depois algum período de estiagem, e se correr 10 dias de estiagem, vai coincidir justamente com a abertura da flor, né? Que se tiver excesso de temperatura, é uma condição muito ruim, né? Para o vingamento e pegamento dessa florada. Perfeito. A gente brinca que nem tudo são flores, né? O potencial produtivo para a safra do ano que vem já foi construído. Exatamente. Às vezes vem uma chuva dessa, vem uma florada muito bonita, uma especulação, né, de alto potencial produtivo, mas logo depois já vem essa condição climática, né, que limita a fotossíntese líquida, né, que consome as reservas de energia de carboidrato da planta, proporcionando a condição ruim para o pegamento, vingamento de florada. A gente já passou agora, anteriormente, por eventos de chuva de granizo no sul de Minas, evento de geada extensa, em área extensa aqui no Cerrado, né, a área afetada foi grande, a intensidade da geada não foi tão intensa quanto a geada de 2021, se a gente for comparar, mas uma geada mesmo leve a moderada, ela tem um dano muito grande na planta porque ela queima a parte nova, né, os ponteiros de ramo, que é a parte nova produtiva da planta. Exatamente. Além dessa queima direta, ainda tem um efeito invisível que a gente não está vendo, justamente nessas estruturas, nessas peças florais que o senhor descreveu bem anteriormente, né, se elas vão estar viáveis ou não no momento da abertura da flor. Né? Então eu estou entendendo que a gente está diante de um cenário desafiador para a próxima safra, né, professor? Muito desafiador, porque é o seguinte, por exemplo, no sul de Minas, nós estamos aí com frio esse ano. Aliás, a gente fala que está normal, não está, está o normal. Antigamente era frio mesmo. Fazer frio, né? Fazer frio. É a época dele. Porque nós estamos mal acostumados. Mas mais junho, julho e agosto. Basicamente, junho, julho e agosto, então, foram meses muito frios. E lá é o seguinte, quando você tem uma massa de ar frio que passa na sua lavoura, vamos supor, não precisa ser uma noite inteira de temperaturas de 3, 4, 5, 6 graus, não. Certo. Basta que ela passe essa massa de ar frio durante alguns minutos ali nos ponteiros, que queima, que vai causar uma lesão nas gemas apicais dos ramos. Ali os ramos vão perder a dominância apical, e ao perder a dominância apical, agora, no início da primavera, eles vão começar a espalmar, vão emitir brotações. Certo. Então, quer dizer, lá no sul de Minas, isso aí é fava contada. Vai acontecer isso porque aconteceram essas massas de ar frio com muita frequência. Agora, no caso aqui, que houve uma geada que não foi igual a de 21, mas foi uma geada mais pesada, poxa, eu vi fotos aqui, eu não tive aqui nesse mês, mas eu vi propriedades aqui que realmente a situação ficou muito, muito difícil, muito difícil. Tem que praticamente você renovar, cortar tudo e partir para frente. Então, mas não basta
o prejuízo não basta que queime as plantas, Isso. as folhas, Isso. né, que cause essa quebra da dominância apical. Aham. Se aqui ainda mais claro, se você começar a observar as gemas ali se você tem alguma lesão, uma necrose pelo frio, aquele tecido, isso significa que aquele tecido está morto, e se aquele tecido está morto é uma porta de entrada para patógeno Certo. e evolução desse patógeno. Então, a probabilidade dessa gema não se transformar em fruto é muito grande. É. Então, tudo isso soma-se, né, a uma não esperada queda na produção para o ano que vem. Porque Isso. eu, sinceramente, se você pegar palestras minhas do começo do ano, Aham. aí, e de todo mundo, você olha na internet, todo Aham. mundo, não, ano que vem tá bem. Agora os cafés pegava aí janeiro, fevereiro, março, abril, não, está com 15 nós, está com isso. Então, falando, gente, a safra do ano que vem promete, se tudo correr bem. Desenho. Aí veio chuva de granizo Isso. em regiões, né? Então, Isso. eu vou generalizar. É. Chuva de granizo, geada, Isso. frio e intenso. Isso. Então, só para ficar no inverno. Então, esses três fenômenos são fenômenos que nós não estávamos contabilizando para ter uma queda na produção. Exato. Somado aos danos da colheita mecanizada Somado também, que aos é danos outra interferência. É né? outra interferência. Por quê? O preço do café estava muito bom, o pessoal queria arrancar de tudo. A palavra É isso mesmo. queria arrancar o fruto. Arrancar da planta o mais arrancar da cedo planta possível. e fazer esse fruto virar dinheiro. Estava respeitando o ciclo Não fenológico da estava planta, esperando. né, professor? Então, o que aconteceu? Impôs um estresse muito grande na planta. E aí veio esse inverno e a coisa piorou muito. Então, tudo isso, então, vai fazer com que a safra do ano que vem, realmente, ela tende a ser menor. Então, quando a gente fala assim, nós estamos há 5 anos sem conseguir bater a safra que nós tivemos em 2020. Isso. Perfeito? A última safra alta, boa, né? A boa. Então, nós falávamos assim, não, o ano que vem nós vamos conseguir bater. Agora, a questão é a seguinte, nós não vamos nem alcançar o mesmo nível. Quanto mais bater. Agora, a gente está falando aqui, ô Fernando, o pessoal fala assim, por exemplo, aqui vocês não tiveram chuva de granizo na região. Não. Mas lá no sul de Minas nós tivemos. Isso. Lá nós não tivemos, salvo algumas exceções em áreas sujeitas mesmo a geadas, mas nós não tivemos geadas agora nesse ano tão severas quanto vocês tiveram aqui. Isso. Então, alguém pode falar assim, principalmente o mercado, mas isso aí não vai impactar a produção do ano que vem, vai impactar. Além de impactar a produção do ano que vem, é o seguinte, se o granizo foi na sua propriedade, se a geada foi na sua propriedade, você, o indivíduo, você vai ter uma queda monstruosa. Passa por uma dificuldade muito grande, Passa né, professor? A gente sabe que, assim, tem fases e fases, mas a margem de lucro da cafeicultura ela é estreita, né? Então, assim, ela não aceita grandes perdas, né? Não a partir aceita. do momento que essa área queimada por geada passa de determinado percentual de área ou determinado percentual de perda no potencial produtivo, aí o produtor já começa, né, pontualmente, aquele produtor afetado, ele já começa a passar por grandes dificuldades. Né? Vou pegar um exemplo, que o pessoal fala assim, geada de capote. Foi uma geada fraca, foi uma geada de capote. Tudo bem. Então, por que uma geada de capote, ela causa danos? Lógico que não estou falando de uma geada que queimou a planta inteira, óbvio. Mas por que ela causa dano e ela deve ser objeto de preocupação? Você não pode falar, não, geada de capote. Não é nada. Não é nada. Acontece o seguinte, a copa do café, mais ou menos aquela parte externa da copa, aquelas folhas externas, que representa mais ou menos 20% da copa total, essas folhas mais externas, elas estão sujeitas a intempéries muito grandes, porque é ali que pega insolação, ali que pega poeira, pega tudo. Você vento passa, frio, vento seco. Vento seco, você passa com implemento ali que causa lesão. Então, aí vem uma geada de capote. O que vai acontecer? Se você não... Aliás, vou dar um passo atrás. Antes da geada, a manutenção dessa capa de folha, ela que vai proteger
aqueles 80% das folhas internas. Uhum. Então, vai trazer um conforto térmico muito grande. É como se você colocasse um guarda-sol, né? Aham. Protegendo. Sol, guarda-sol, você está confortável. Isso. Então, quando você perde essa proteção, o que vai acontecer? Esses 80% que estavam num conforto térmico, eles vão diminuir aí. O calor, a insolação vai começar a penetrar no dossel da planta e vai começar aqueles 80% que estavam numa condição estava refrigerada, Isso. elas vão passar a estar uma região muito estressada, Mais exposta. mais exposta. Então, quer dizer, vai diminuir o potencial de produção de energia dessa planta. Então, isso aí, só isso aí já basta. Como não bastasse aqui, você vai causar a perda da dominância apical, os ramos vão começar a emitir brotações, essas brotações, ao crescerem, vão começar a competir agora com as gemas, vão competir com o chumbinho. Isso. E quando há uma competição nesse momento entre o crescimento vegetativo e o chumbinho, quem perde é o chumbinho. Falta energia, Falta infelizmente, energia. inviabiliza. Exato. Então você vê que a geada de capote, ela pode ser muito danosa, muito mais daquele que nós imaginávamos. É o que a né? gente tem visto aqui, né? A extensão da geada foi grande, a intensidade não foi tão forte, tão intensa, mas a gente realmente espera perdas, né? Além daqueles danos visíveis, né? A gente tem que aguardar a florada para ver o pegamento de florada, mas isso já é esperado. Exato. Só depois que a gente vai ficar sabendo. Só depois que vai ficar sabendo. O nosso tempo já está caminhando para o final, mas um assunto extremamente relevante que eu não posso deixar de abordar, que faz parte do manejo agora na pré-florada, em relação ao uso da irrigação, já que assim, já tem bastante área irrigada aqui na região do Cerrado, o professor, o pessoal então vem manejando a irrigação na lavoura, né? Muito se fala a respeito da aplicação de déficit hídrico, né, para uniformização da florada, para preparar a planta para uma florada mais intensa e uniforme, né? Eu mesmo, né, estudando a literatura, já vi trabalhos, né, que mostram que talvez irrigar continuamente no decorrer de vários anos, de repente, garante até uma média de produtividade maior, embora promova várias floradas, né, parceladas, né? Não é o melhor manejo pensando em qualidade, pensando em padronização da maturação. Tem outros trabalhos também que mostram que, de repente, um nível de déficit de leve a moderado já é suficiente para preparar a lavoura para perceber aquele estímulo depois do retorno da irrigação para a florada, então já seria suficiente. E eu, particularmente, né, até o motivo da minha pergunta aqui, eu fico muito preocupado a respeito da aplicação de um déficit hídrico muito intenso. Chegar a atingir aquele estresse hídrico, né, além de consumir aquela umidade do solo, deixar o solo muito seco, promover também um estresse muito grande na planta, consumindo reservas, a ponto depois de voltar à irrigação, né, e realmente promover essa florada, mas duas preocupações, uma em relação à planta, né, como que a planta está a condição da planta para o pegamento dessa florada, e outra a respeito do próprio sistema de irrigação, se ele vai conseguir repor aquela umidade no solo, manter a planta plenamente hidratada, ativa, né? A exemplo de cafeicultores que estão montando agora o sistema de irrigação, ficou pronto nesse momento, né? Se ele tá doido para usar? Se ele irriga com a planta extremamente estressada, né? E o solo seco também, se consegue manter essa planta hidratada posteriormente, enfim. Então, assim, é um manejo delicado, né? E eu queria que o senhor esclarecesse para a gente o que seria uma melhor forma aí da gente extrair um bom resultado aí nesse manejo da irrigação, pensando em florada. Exato. Veja só, na sua fala, você usou dois termos aí que basicamente responde a pergunta. Certo. Déficit hídrico e estresse hídrico. A literatura e a prática têm mostrado que para você fazer um café florescer, você precisa de duas condições. Primeiro, que o café atinja um nível de déficit hídrico. Isso. Ou seja, quando o café, por exemplo, você suspende a irrigação,
vamos dizer, você suspende, ou então você diminui a lâmina de irrigação, o que acontece? O potencial hídrico do café vai caindo, vai Isso. caindo, vai caindo, vai caindo. Isso. Isso significa que quando ele atinge mais ou menos menos 1,5 megapascal ou menos 2 megapascal, ele já atingiu numa situação de déficit hídrico. E essa situação de déficit hídrico significa o quê? Essa situação de déficit hídrico significa que é um alerta de um dano eminente. Isso. Ou seja, o dano não está instalado. É um dano assim, se você não voltar com a irrigação, você vai ter um dano eminente. Você vai diminuir o potencial produtivo, porque vai haver dessecação de peças florais, vai haver dessecação de folhas, etc, etc. Então, esse é o nível de déficit que você deve impor à sua lavoura. Outro ponto também que você deve observar é a evolução da gema. Então, quando a gema ela não pode estar nem muito atrasada, nem muito adiantada. Então, você tem que fazer casar esse déficit hídrico com o estágio evolutivo da gema, Ótimo, que é aquele R3, R3, R4, alguém fala G3 e G4. Esse é o momento. E aí, quando você volta com a irrigação, você tem uma florada concentrada. Isso. Agora, se você suspende a irrigação, o que eu tenho visto é que o pessoal suspende a irrigação, fica ali 30, 40 dias, e a depender das do condições calor, locais, né? das condições locais, isso aí vai fazer com que o café, e menos 2 megapascal que eu falei, se cai para menos 3, menos 4, e o café entra em estresse hídrico. Estresse hídrico significa que já é um dano eminente. Isso. E aí, conclusão, não tem salvação. É lógico que se você volta com a irrigação, ele vai florescer. Só que ele vai florescer, só que houve danos. Houve danos. Ou seja, você não vai extrair o máximo daquele potencial para fazer uma florada e depois transformar isso em frutos. Bom, só que é muito difícil, porque ninguém tem uma bomba de Scholander. A nível de propriedade. Nível de propriedade. Ninguém tem uma bomba de Scholander para ficar lá medindo, igual você mesmo. A gente tem que medir, levantar 5 horas da manhã. Na universidade, a gente mede antes do sol nascer. Antes do sol nascer. Então, o café, na prática mesmo, ninguém vai fazer isso. É óbvio que não faz. Mas acontece que a planta, ela emite sinais e que você sugere que ela está no momento de déficit hídrico ou está no momento de estresse hídrico. Já passando então, do ponto. Por exemplo, você vai lá na lavoura, 2 horas da tarde, as folhas estão carquilhadas, estão murchas, você olha e fala, nossa, está em estresse hídrico, você pensa que está em estresse hídrico. Você chega lá de manhã, 6, 7 horas da manhã, as folhas recuperaram a sua turgescência. Certo, estão túridas. Esse é um ponto, quer dizer que ela está em déficit hídrico. Você olha, você começa a observar, ela está lançando folhas. Isso. Então você olha, ele tem uma folhinha lançando, outra lançando. É lógico que não é com uma intensidade tão grande como vai começar a lançar agora em setembro, outubro, novembro, dezembro. Lógico. Mas você vai ver que ela está lançando folha. Então, isso significa que ela está fisiologicamente ativa. Ou seja, esse é o momento. Agora, se você chega lá, 2 horas da tarde, está murcho, 6 horas da manhã, continua murcho, e você olha, a planta está travada, com o freio de mão puxado, a parte vegetativa, ela entrou em déficit hídrico. Aliás, entrou em estresse hídrico. E fatalmente, esse estresse vai causar lesões nas partes florais, esse estresse hídrico vai consumir energia, e o somatório disso tudo está limitando já o potencial produtivo. Está limitando o potencial produtivo, exatamente. Muito, muito bem esclarecido, professor. Bom, agora basicamente a gente já vai para o fechamento aqui. O bate-papo nosso foi muito bom porque acredito que a gente pelo menos repassou, né, professor, por todas as práticas de manejo aí que promovem, né, ou que preparam o cafezal aí para um bom pegamento de florada, né, desde
A gente viu que nada é a curto prazo, né? A gente pensa sempre a médio, a longo prazo, né? Já que o café é uma cultura perene, acontece simultaneamente 2 eventos fisiológicos na planta ao mesmo tempo, especificamente a frutificação e o crescimento vegetativo. Isso. Então, orientar aí quanto ao capricho no manejo de boas adubações, de bom controle fitossanitário, né? Quem faz uso de irrigação, um uso racional, um bom manejo da irrigação, os cuidados na colheita, né, desde o momento ideal da colheita, quanto às regulagens aqui no Cerrado da colheita mecanizada, as regulagens, né, da colhedora. Colher o mais momento cedo da colheita, possível, desde que esteja no momento no certo. momento correto. Não né? adianta. Seria o ideal, né? Seria Correr, ideal. antecipar a colheita, Isso. mas desde que não esteja no momento errado. Aham. E logo depois da colheita, que é uma prática aqui que é importante também, que acredito que vale a gente destacar devido à sua importância, são os tratos fitossanitários, né, no momento da florada, né? O senhor já falou muito bem sobre a nutrição, né, que ela deve ser feita preferencialmente antecipado, e o tratamento fitossanitário... Preferência, eu diria obrigatoriamente. Obrigatoriamente, usei o termo errado aqui. Então, assim, a planta já tem que estar preparada nutricionalmente, e no momento da pré e pós-florada, extremamente importante a gente realizar também um bom manejo fitossanitário, já que doenças, né, oportunistas aí podem entrar e atacar tanto peças florais, os botões florais, Sim. quanto posteriormente o chumbinho ali no desenvolvimento inicial, já que são estruturas sensíveis, né, à ocorrência dessas doenças e coincide com a condição climática também favorável para essas doenças, né, professor? Então, assim, a gente vê que nada é a curto prazo. O produtor, ele é resiliente, né? Ele tem que acreditar em Deus, sempre acreditar que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano, não pode perder a fé e também não pode perder o pé a mão do manejo, né, professor? Perfeito. E nesse sentido aí eu queria abrir agora a palavra para as suas considerações finais sobre o que o senhor deixa aí de recado mesmo para os cafeicultores, né, os cooperados nossos, os cafeicultores que estão ouvindo nosso podcast, a respeito aí dessas práticas aí, pensando em ter um sucesso, não só no pegamento da florada, mas na cafeicultura. Até garantir o pegamento e até na colheita. Principalmente né? chegar no armazém, né? A chegada, porque importante. a corrida, ela começa na arrancada e só termina... Tem que ter sucesso. Ou seja, na chegada. como diz, brincando aqui, o jogo só termina quando o juiz apita. Acaba. Só termina quando acaba, mas não é mesmo? É isso aí. Bom, mas na verdade eu queria aproveitar esses momentos finais para esclarecer o seguinte: hora nenhuma foi minha intenção de causar pânico Isso. ao cafeicultor. Lógico, Hora nenhuma. São Lógico informações, né, professor? São informações que, devido ao histórico dos últimos 5 anos, a probabilidade que esses eventos climáticos aconteçam, ela é muito grande. Então, se a probabilidade é grande, vamos nos preparar. Agora, se não acontecer, ótimo se não acontecer, não é não? Melhor ainda. Melhor ainda, né? Excelente. Mas se acontecer, você pode ter certeza que você vai minimizar seus danos. Então, existem vários manejos que você pode implementar na sua lavoura para você minimizar esses danos. E não existe um único manejo. São práticas integradas, né? Que o somatório disso tudo vai culminar com uma parte aérea mais vigorosa. Isso. E uma parte aérea mais vigorosa significa um sistema radicular mais profundo e mais volumoso. Com certeza. Porque um sistema radicular, quanto mais profundo, mais volumoso ele estiver, menor vai ser a sua dependência da irrigação. Isso. Por quê? Porque aquela raiz ela vai alcançar a água na subsuperfície que ela só alcançaria se ela aprofundar, porque se ela ficar lá em cima, ela não vai chegar lá, ela não vai conseguir pegar essa água que está lá embaixo. Então, esse manejo integrado, né, onde você preocupa, principalmente na base do solo, a parte física, a parte química e a parte microbiológica é fundamental. E eu não vou daqui citar, porque senão nós vamos ficar aqui... É outro podcast. É outro podcast. Mas todo engenheiro agrônomo sabe exatamente o que ele deve fazer. É extremamente importante. Extremamente importante. E por falar em engenheiro agrônomo, uma coisa que a minha experiência tem mostrado, desde o ano passado, que eu visitei no ano passado, sabe?
todas as áreas de cafeira arábica e muitas áreas de conilon, principalmente na Bahia e no Espírito Santo. Certo. Então, o que eu notei é o seguinte, sabe, ô Fernando? Aquela lavoura que foi mais resiliente e aquela lavoura que sentiu menos os impactos climáticos foram exatamente lavouras que tiveram consultoria, seja ela privada ou seja consultoria do Estado ou então de cooperativas. Perfeito. Isso aí, Fernando, é fundamental. Perfeito. Uma boa consultoria. É fundamental. É a mesma coisa. Se você está com um problema de saúde, você tem que ter um bom médico por trás. Porque senão você não vai resolver seu problema de saúde. Não é mesmo? Uma benzeção pode ajudar, eu acredito que ajuda, mas ela às vezes não vai resolver. Precisa de um bom médico. E a mesma coisa, você precisa de uma boa assistência técnica. Isso, perfeito. Então, se você tiver isso e com esse conjunto de manejo que nós acabamos de falar aqui, certamente você vai diminuir os impactos dos extremos climáticos na sua produção. Ótimo. É um recado que eu tenho que dar. Não, muito bem, professor. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. São informações extremamente relevantes. Acredito que o nosso ouvinte está preparado, melhor informado agora para conduzir seu manejo. Nas últimas safras, quando o clima está muito favorável, toda lavoura vai bem, a gente brinca assim, né? Nas últimas safras aí que os desafios foram grandes, aí que mostra a lavoura que está bem preparada e separa ela daquela que não está nem tanto, não está tão bem preparada. Né? E reforçar exatamente isso, que nós do Projeto Educampo estamos à disposição dos cafeicultores. Eu sou um dos 7 consultores do Educampo, em parceria com a Expocacer. Todos nós estamos à disposição, juntamente com a equipe técnica da Expocacer. E o cooperado, o cafeicultor que tiver interesse em receber mais informações, procure então a Expocacer através da equipe técnica de sustentabilidade, que nós estamos à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fechamos aqui mais um podcast Safras de História. Eu que agradeço. Obrigado.